Você está com medo do barulho que os seus inimigos têm feito. Você está com medo, né? Pois fala muito, ameaça muito, diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que tem influência, que tem patente, que pode, que faz e acontece. E assim você tem ficado com medo, você tem recuado, tem se reprimido, né? E porque você fica com medo de que realmente aquilo aconteça. E você tem sido ameaçado, se sentindo cada dia mais ameaçado e mais sendo reprimida, né? Mas olha o que o Senhor te diz. Olha o que o Senhor diz aqui em Isaías. Senaqueribe, né, o rei da Síria, ele ameaçou o rei Ezequias. Disse que Deus não livraria, né? Que ele entraria e destruiria a cidade. Mas o Senhor disse, aqui ele não vai atirar nenhuma flecha. Aqui ele não vai fazer nada, né? Porque muitas das vezes os nossos inimigos, eles falam, né? Eles batem, a expressão, eles falam, né? Para ver se aquilo tem efeito em você. E tem surtido efeito em você, porque você tem ficado com medo da palavra, você tem ficado com medo daquilo que o outro está te ameaçando que possa fazer. Olha o que diz aqui, Isaías 37, no versículo 23, fala assim: de quem você zombou? Esse que Deus está falando para os seus inimigos. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz? E contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros. Então, quando ele insulta você, ele está insultando ao Senhor, né? Quando ele diz algo contra você, ele está dizendo contra o Senhor. Porque você tem feito o que agrada ao Senhor. Você tem andado nos caminhos do Senhor. E o Senhor tem visto a arrogância, a prepotência do seu inimigo, achando que pode tudo, achando que pode todas as coisas, achando que é o mais forte, achando que está acima de todas as coisas, de todas as pessoas. Não é maior do que Deus. Ele zomba de Deus, achando que Deus não vai fazer nada, mas Deus está vendo todas as coisas, né? Ele vê todas as coisas. Olha o que o Senhor diz mais ainda. Então, fique tranquilo. Olha o que Deus diz sobre o seu inimigo. Eu, porém, sei onde você está quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei um anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Então, aquele que acha que pode ir contra você, que pode fazer mal a você, aquele que tanto fala que você já não quer mais nem ouvir, né? Que acha que tem poder, mas não tem. Maior é Deus que está com você do que aquele que está, né, com o seu inimigo. Então, o Senhor sabe aonde ele está, onde ele vai, quando ele volta, o que ele faz, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele sente. O Senhor sabe. E o Senhor está ciente de tudo isso. O Senhor para a justiça, você não ficará sem justiça, você não ficará sem proteção, você não está abandonado, você não está abandonada, o Senhor está com você, é Ele que te protege, é Ele que tem te livrado, Ele que tem te dado livramento de acidentes, livramentos. Ele te livra pelo caminho, os anjos do Senhor estão com você, é o Senhor que te livra das obras de macumbaria, de feitiçaria, é o Senhor quem te livra de tudo que lançam contra a sua vida, né? Tudo aquilo que fazem para tentar te parar. Às vezes você sente no seu físico, às vezes você sente, né, algumas coisas, né, que nós sentimos, né, às vezes o que eles fazem, né, as obras são fortes, nós sentimos no físico, mas o Senhor está com você e não teve aquilo que tem feito, que fazem, não tem o propósito final, porque eles não conseguem, né, aquilo que eles desejam, porque o Senhor te protege. Por mais que seja difícil, o Senhor está com você, Ele está te protegendo, você não está sozinho nem sozinha. Então as pessoas acham que às vezes que fazem as escondidas, que ninguém está vendo, né? Mas o Senhor está vendo, o Senhor vê todas as coisas. Então Ele sabe tudo sobre o seu inimigo, Ele sabe o ponto fraco, Ele sabe como fazer justiça. E o Senhor fará justiça por você, não ficará impune. Estão falando contra o Senhor, estão duvidando do poder do Senhor. Estão dizendo, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus que nada faz por você? Cadê o seu Deus que não vê o que eu estou fazendo? Mas o Senhor está vendo. Chegará a justiça. E ficará num estado assim, tão deplorável, num estado assim, que você vai olhar e sentir pena, sentir dó.
Mas o Senhor te diz, não se alegre com aquilo que vai acontecer. Porque nós não podemos nos alegrar com a desgraça dos outros, né? Não podemos nos alegrar com as coisas ruins que acontecem com os outros. Mas fique feliz pela justiça, não pelo que está acontecendo, o que vai acontecer ao seu inimigo. Tá? Senão, aí o Senhor tem que tratar com você também. Aqui, mais embaixo, no versículo 35, diz: eu defenderei essa cidade e salvarei, por amor de mim e por amor de Davi. Né? A cidade é você, o Senhor te defenderá. O Senhor não permitirá que os planos do inimigo venham se concluir na sua vida. Então é o Senhor que está dizendo, você entregou a sua vida para o Senhor, para Jesus, é Ele quem cuida de você. Então, acalme seu coração, acalme a sua mente, fique tranquilo, fica tranquilo, porque o Senhor está à frente. O inimigo ruge, fala, faz ameaças, diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não, deixe nas mãos do Senhor. Às vezes a pessoa fala tanto, né, para ver se intimida o outro. Mas, no final, não é nada daquilo, não faz nada daquilo que diz. Apenas ameaça para ver a sua atitude, para ver se você vai recuar e ceder aquilo que ele quer. E aqui no versículo 36 fala: então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Um anjo, 185.000 homens. E você está com medo de uma panelinha. Você está com medo de 1, 2, 3 pessoas. Não. Nós devemos ter medo, né, não do ser humano, mas sim, não ter medo, mas se defender no Senhor, do mundo espiritual, né? Então, nós devemos ter cautela, buscar o Senhor, orar e enfrentar o mundo espiritual, porque Ele usa as pessoas para te atacar, Ele usa as pessoas para nos atacar. Então nós temos que aprender a se defender no mundo espiritual, as batalhas espirituais, aquilo que o inferno está usando contra a sua vida. Então você precisa jejuar, orar e buscar o Senhor e pedir direcionamento para que você venha lutar, aprender a lutar contra o mundo espiritual, porque Ele que se levantou com força contra a sua vida, contra aquilo que Deus tem para você. E Ele usa pessoas para te atingir. E Ele usa o que está à sua volta para te atingir. Ele usa seus vizinhos, Ele usa seus amigos, Ele usa... Quem der brecha, Satanás vai usar para atingir as pessoas. Então, se o seu amigo deu brecha, Satanás vai usar. Se o seu vizinho deu brecha, Satanás vai usar. Se alguém da sua família, da sua casa deu brecha, Satanás vai usar para tirar a sua estabilidade emocional, para desestruturar você, para que você venha a perder a sua fé, para que você venha, né, a cair. Mas, maior do que aquele que está no mundo é aquele que está com você, que é Deus. Um anjo destruiu 185.000 soldados, matou 185.000 soldados. Imagina, uma panelinha tramando contra você, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo, o Senhor vai te dar estratégia espiritual, para que você venha combater espiritualmente. Não com força física, mas no espiritual. E a vitória é sua. A vitória é sua. Não se preocupe mais com essas pessoas, não se preocupe mais com seus vizinhos, não se preocupe mais com a panelinha, não se preocupe mais com os outros. Olhe apenas para Jesus, olhe apenas para o Senhor. Você não vai partir dessa terra antes de viver aquilo que Deus tem para você. Você não vai partir antes de viver os planos que Deus tem para você. Por mais que tentem impedir, por mais que planejem, por mais que lutem, não vão te impedir de viver os planos que o Senhor tem para você. Enquanto você estiver olhando para o Senhor, enquanto você estiver olhando para Jesus, os planos dele você vai viver. Tem luta, sim. Tem batalhas, tem guerras, sim, dentro de uma guerra, né? Existem várias batalhas. Mas a vitória final é sua, é do Senhor. Então não desista. Continue olhando para Ele. É isso que o inimigo quer, que você desista e volte para o seu estado anterior. Mas não volte, pois será pior, né? Quando não lembro onde que está, mas que fala que quando você expulsa, né? Você limpa a casa e expulsa um demônio, ele dá uma volta pela terra, não achando nenhum lugar para ficar, ele volta para a casa que ele estava. Se ele achar a casa vazia, ele vai e chama mais 7. Então o estado daquela pessoa, né, atual passa a ser pior do que a anterior. Então não deixe que o mal mais te domine, não deixe que o mal mais tome conta de você, da sua vida, pois o estado será pior do que aquele que você já esteve. Você sabe de onde Deus te tirou, você sabe de onde o Senhor tirou você. Então não volte mais, não queira mais voltar aonde você já esteve, né? Voltar aonde já esteve, assim,
a levar a velha vida que já levava. É como você voltar e comer o próprio vômito, né? É uma coisa nojenta, né? Mas é bem parecido. Que a paz de Cristo esteja contigo.